Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a sua formação continuada 100% online e 100% gratuita. Começa agora, 17ª semana Rede Pedagógica Cidadania na Escola. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que vocês se inscreveram nessa formação, gente. Eu tô ansiosa para essa semana que vamos passar juntos. Certamente será uma rica experiência de aprendizagem. Estudar é sempre bom, mas estudar junto aqui na Rede Pedagógica é melhor. Quem conhece sabe, quem já participou anteriormente não me deixa mentir. A Semana Rede Pedagógica é o maior movimento de formação continuada de educadores. Não é à toa que nós já estamos aqui na 17ª edição desse grande evento formativo, dessa grande semana de aprendizagem. Quero cumprimentar todos vocês, na figura da Jaqueline. Oi, Jaqueline, tudo bem? Elisete Maria, Regiane de Juazeiro, na Bahia, Lucimar Souza, Cibele Lopes, Iolete Maciel, Daniele Almeida, Rosa Boaventura, Josiane Cronenberger e Jaqueline Dalari Viana. Gente, que bom ver vocês aqui. Eu sei que muita gente está participando pela primeira vez. E a gente quer receber vocês assim com todo carinho, com toda a atenção que vocês merecem. Se é a sua primeira vez conosco, não precisa ficar ansioso ou ansiosa. Ao longo da formação, eu vou estar aqui passando todas as instruções para que você possa se apropriar desse momento de aprendizagem, garantir a sua frequência e o seu certificado de participação. A programação completa da nossa Semana Pedagógica você encontra no site redepedagógica.com.br. E se você está passando aqui pelo Instagram, ainda não sabe o que está acontecendo, deixa eu te falar. Essa é uma Semana Pedagógica da Rede, um evento formativo 100% online e 100% gratuito. Você pode se inscrever agora mesmo no site rpead.com.br, RP de Rede Pedagógica, EAD de Educação à Distância, rpead.com.br. Você clica no banner da 17ª Semana Rede Pedagógica e faz a sua inscrição rapidinho, sem pagar nenhuma taxa. Aqui na Rede Pedagógica não tem pegadinha e não tem enganação. Pode confiar, é 100% gratuito e tem certificado para todo mundo que concluir a trilha formativa. E com muita alegria eu quero anunciar e também agradecer, porque a 17ª Semana Rede Pedagógica, ela tem apoio da Fundação Roberto Marinho. Olha só, gente, que coisa boa! A Fundação Roberto Marinho, que desenvolve um trabalho maravilhoso, tá junto com a gente aqui na Semana Rede Pedagógica, que será também uma semana de muitos prêmios, uma semana premiada. Nós vamos sortear no dia 27, no encerramento, dezenas de kits, isso mesmo, gente, kits com materiais da Fundação Roberto Marinho e com livros autografados do Dr. Miguel Arroio, que participa conosco na próxima segunda-feira. Tá imperdível, todas as instruções para participar dos sorteios você encontra na plataforma de cursos online da rede, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Quem vai participar hoje aqui, quem vai fazer conosco a abertura oficial da Semana Rede Pedagógica é o professor Frederico Bertolini, da Universidade de Brasília. E ele disse, gente, que vocês aqui da rede podem chamá-lo de Fred, isso mesmo, professor Fred.
ele vai ministrar o minicurso que tem o mesmo nome da nossa semana pedagógica. É o minicurso Cidadania na Escola, que é o tema central, que é aí a palavra-chave da nossa formação e da qual certamente irão se derivar muitos assuntos e muitas discussões importantes e enriquecedoras para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Então eu quero pedir a vocês que deem as boas-vindas ao professor Fred, que já está aguardando aqui para ser adicionado à transmissão. E ofertem esse emoji como uma manifestação de carinho e de boas-vindas para o professor Frederico. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês, muita felicidade em participar da abertura aí da 17ª semana. Estou ansioso aí pela live, vamos ver o que vai aparecer aí de discussão, quais vão ser as perguntas, quais vão ser os debates. Ah, que bom, professor. Para a gente é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Sinta-se em casa. Aqui somos uma comunidade de mais de 2.800.000 pessoas que se importam e querem realizar uma educação de qualidade. Então pode chegar, se acomodar, se assim como nós, você também acredita na educação, aqui também é o seu lugar. Com certeza, eu preciso acreditar na educação, né? Isso move a gente de alguma forma, né? Todo mundo que é professor, de alguma forma, se sente impelido a agir pela crença que tem no potencial da educação, no potencial transformador, né? E especialmente vocês me falaram que eram professoras e professores que trabalhavam ali nos anos iniciais, ali 4, 5 anos, 6. Eu acho que especialmente nesse momento da vida das crianças, o papel que os professores e professoras exercem é fundamental, assim, é primordial e bacana estar aqui, ter a oportunidade de falar para essas professoras e para esses professores. Ah, olha só, recebo carinho aí, as boas-vindas da nossa comunidade. Eu vou ler para você alguns comentários aqui, ó. A Tatiana, boa noite, gratidão pela motivação e ensinamentos. A Dani Turola, a Dani, ó, aluna aplicadíssima aqui da rede, tá sempre com a gente nas transmissões, Fred. Ela disse, ó, boa noite. Também estávamos esperando por esse dia para ouvi-lo e aprender um pouco mais. A Raquel Anastácio também, aluna super assídua e aplicada aqui da rede. Tudo bem, Raquel? Que bom que você está aqui de novo. Olha, seja bem-vindo, professor Fred. Já está cheio de intimidade, professor? Não, mas é tranquilo, pode chamar de Fred mesmo. É só minha mãe que me chama de Frederico, eu comentei aqui. Então, e não é quando ela briga, o que é mais impressionante. Na verdade, ela diz que botou o nome Frederico, então ela chama de Frederico. Mas vocês podem chamar de Fred, professor Fred, como for mais tranquilo aí para vocês. Ah, que coisa boa. E aqui na rede pedagógica, Fred, a gente tem pessoas de todo o Brasil, como, por exemplo, a Cláudia Arruda, que está acompanhando a gente lá em Pernambuco. Tem o pessoal aqui da Escola Objetivo, muita gente. Tem muita gente também que acompanha a rede pedagógica a partir do exterior, muitos estrangeiros também que estão aqui conosco. Então, assim, somos uma comunidade diversa. Diversidade é o que não falta aqui na rede pedagógica. E para falar de cidadania, não teria como ser diferente, não é verdade, Fred? Cidadania e diversidade tem tudo a ver? Tem tudo a ver, só existe cidadania plena quando todas as pessoas têm as suas potências aumentadas e alcançadas para viver livremente esse potencial, né? Então, sem direitos efetivados para todas e todos, não existe cidadania e a gente não consegue alcançar isso que vocês estão buscando aí na rede, que professores e professores estão buscando nesse processo educacional aí. Olha, a
palavra cidadania, ela não é estranha para nós educadores. É uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, que a gente utiliza com frequência. Na legislação educacional é um termo muito frequente, né? Afinal de contas, até os objetivos da educação nacional estão relacionados à preparação dos estudantes, né, para o pleno exercício da cidadania. Então, cidadania, por si só, não nos assusta. A gente está tranquilo, é sobre o que a gente trabalha, abarca. Eu fiz aqui um brainstorm outro dia, um brainstorm com o pessoal. A gente montou uma espécie de nuvem de palavras. E eu pedi que eles dissessem outros termos que se relacionam com a palavra cidadania, né? A gente colocou a palavra cidadania no centro e apareceram palavras como inclusão, direitos, deveres, formação do professor, família, sustentabilidade, educação para as relações étnico-raciais, educação antirracista. Tudo isso apareceu e estava ok. Mas hoje aqui, especialmente nesse seu mini curso, a gente vai falar de uma perspectiva da cidadania que está relacionada à formação política do estudante, da criança, do jovem, do adolescente e também do profissional, né? Da educação, de toda a comunidade escolar. E quando a gente fala de política, aí sim a história começa a mudar um pouco, vai tomando outros contornos. Tem gente que não fica muito confortável em falar sobre política. Será que política é um assunto realmente espinhoso? Não é para todo mundo? Com certeza, a política é para todo mundo. E mesmo que você ache que não está fazendo política, no fim, você sim é um ser político no mundo, né? É claro que as pessoas acabam relacionando política a políticos. E aí as pessoas veem na TV um monte de tramóia, um monte de coisa que não presta e acham que política é isso. Só que, na verdade, os políticos são só um pedaço da política, né? E a realização da cidadania se dá também a partir da cobrança que a gente consegue fazer a esses políticos, entender um pouco como que funciona o sistema, quais são os limites também do sistema. Às vezes a gente acha que vai se resolver tudo através do nosso sistema, da democracia. A democracia, ela garante para a gente um monte de coisa, mas tem coisas que, infelizmente, ela não consegue garantir, né? Ela não consegue resolver todo o grau de injustiça que existe, econômica, social, mas ela é um caminho para tentar melhorar essas situações, para tentar diminuir essas desigualdades, para tentar garantir um pouco mais de inclusão, garantir um pouco mais de respeito à diversidade. Então, quando a gente fala de política, a gente precisa dissociar dessa figura dos políticos e entender que a gente está sempre fazendo política, né? E entender um pouco também qual que é a relação da política com o nosso modo de governo, o nosso sistema, que é uma democracia. A gente vive uma democracia no Brasil e é importante entender o que significa isso, também para não esperar demais, às vezes, do que seja a democracia, né? Mas, ao mesmo tempo, ao entender o que significa democracia, saber exatamente o que a gente pode esperar, né? Saber exatamente quais são as garantias que ela fornece para a gente e entender por que ela é tão importante, né? Por que é tão importante ter democracia, manter democracia e não deixar de ser uma democracia. Então, olha, gente, não precisamos ter medo, né, de conversar sobre política, e política é assunto assim para todo mundo. E, inclusive é assunto de criança também, é verdade, Frederico? É assunto de criança, definitivamente. É claro que alguns conceitos mais elaborados a gente não consegue trabalhar com uma primeira infância, às vezes até com crianças um pouco mais velhas. Mas, ainda assim, o básico do que seja democracia, que é essa ideia de que vai haver um governo do povo, ou cuja legitimidade emana do povo,
é um conceito de muito fácil compreensão por parte dos mais jovens, né? Aquela ideia de que quando você decide alguma coisa em sala de aula, essas coisas que são decididas em sala de aula e que passam pela decisão da coletividade dentro de sala de aula são decisões que são democráticas, ou seja, que envolvem um processo de transformação de preferências individuais numa decisão coletiva, né? Existem muitas formas de se transformar preferências individuais em decisões coletivas. Até voltando um pouco para esse aspecto mais formal, você vê, nos Estados Unidos, a votação é de um jeito. Aqui no Brasil, a votação é de outro jeito. Dos dois jeitos, você tem a transformação de preferências individuais em decisões coletivas. Mas essas formas são totalmente diferentes. Às vezes lá, quem recebe mais voto não é o eleito. E ainda assim as pessoas entendem e aderem ao sistema. Elas respeitam o sistema, porque elas entendem que é democrático. Então, essas nuances às vezes são um pouco mais difíceis, claro, de passar, mas entender que essa democracia, então, incorpora um conjunto de regras que normalmente tem a ver com eleições, com uma dimensão que seria uma dimensão menos substantiva e mais procedimental da democracia, é o primeiro passo para começar a explicar a democracia para as crianças em sala de aula, né? Decidir qual vai ser a brincadeira da semana, e principalmente, aí tem um outro aspecto muito bacana desse procedimento que é a democracia, né? E eu estou falando só dos procedimentos, depois a gente pode pensar nos direitos que a democracia sustenta também a partir desses procedimentos. Mas o legal da democracia é assim, essa semana ganhou ir no parquinho. Semana que vem pode ganhar outra coisa. Então, essa ideia de poder perder agora e de entender que o perder agora não impede ganhar no futuro é super importante e super interessante também para as crianças. Trabalhar essas dimensões com as crianças, né? Também a dimensão ali, às vezes, você fazer uma pequena eleição, então, para qual vai ser a brincadeira do dia, ou uma pequena eleição ali, quando eles forem mais velhos, de representantes. Então, são várias as formas possíveis de você trabalhar já no início essa dimensão procedimental da democracia, que é super importante. Às vezes a gente pensa, mas é só procedimento? Sim, é na base do procedimento que vão partir os direitos, que vão surgir os direitos. Porque sem esse mínimo da gente transformar uma preferência individual numa decisão coletiva, a gente não consegue garantir os direitos, né? Isso é outra parte bonita também da democracia, que ela, no fim, é o melhor sistema para você garantir os direitos. E aí a gente volta para os políticos. Então, como é que a gente faz que os políticos garantam os nossos direitos? É o fato deles serem votados, né? É o fato deles serem votados que garante isso. Então, é um sistema, como eu disse, ele não é perfeito, mas ele é o que traz mais garantias de que vai haver uma efetivação de direitos e traz mais garantias de que a regra do jogo vai ser seguida, de que a regra do jogo vai ser cumprida. Olha só que interessante, né, gente? A Daniela Turola, que está aqui com a gente, professora, ela disse, olha, na sala de aula nós trabalhamos os contratos pedagógicos, ou as regras de convivência. São as regras para a gente viver na coletividade, né? Na sala de aula eu vejo muito também os professores utilizando a expressão os combinados. A primeira coisa que elas fazem quando inicia o ano letivo é tratar de realizar com a turma os combinados, as regras, né? Que hora que pode beber água, ir ao banheiro, que quando a professora estiver falando todo mundo tem que ouvir, como é que vai funcionar o empréstimo de material, como é que eles vão decidir, por exemplo, que lugar na sala de aula cada aluno vai ocupar, se vai ter mapeamento, ou se eles vão fazer ali um rodízio, né, nas carteiras. Então, o pessoal aqui já está conseguindo identificar, de fato, similaridades, né, desse processo político, que às vezes pode parecer estranho, né, no nosso dia a dia. Aqui na rede pedagógica, professor, nós temos a professora Rafaela, que
estudou, né, no doutorado dela, a observação do momento do recreio das crianças, o comportamento das crianças no recreio. E certamente ali no recreio acontece muita política, não acontece? Acontece com toda certeza. Inclusive, trocas das mais variadas. Eu acompanho meu filho, né, de 6 anos, e é muito curioso que às vezes ele aparece com uma cartinha em casa, mas o que foi? Ah, não, isso é porque eu dei o meu lanche para não sei quem, eu troquei não sei o quê. Então, tem política até de barganha, né? Eu, no meu doutorado, muito interessante o doutorado dela, eu, no meu doutorado, estudei barganha e coalizões políticas. Ou seja, esse jogo de troca que às vezes a gente vê meio como ruim, né? E, na verdade, ele também é um elemento importante de entender negociação, de entender, de fato, fazer outros termos da política. Então, o que não deixa de acontecer ali, certamente, é política. Muito bacana que você comentou sobre os combinados também, porque é importante mostrar para as crianças como que vale a pena cumprir a regra do jogo, né? Isso tem uma coisa que a gente brinca, que a gente brinca, não, é bem sério, na verdade, que é quando que a gente fala que a democracia ela tá estável, ela é uma democracia consolidada quando nenhum jogador vê, a gente chama isso de termo formal, um equilíbrio de Nash. Nenhum jogador vê vantagem em jogar fora daquele jogo, né? Então, isso é super interessante e é bastante profundo do ponto de vista conceitual, mas é totalmente factível de se trabalhar em sala de aula. Essa percepção por parte deles mesmos e delas mesmas de que não vale a pena jogar fora da regra do jogo. A regra do jogo, ela traz vantagens para todo mundo que está jogando ali. Então, cumprir os combinados é essencial para que haja maiores retornos para todo mundo que está ali. O meu de 1 ano e meio ainda não cumpre os combinados. Ele está mordendo. Mas por quê? Porque ele não consegue operar ainda essa percepção. Mas ele já percebe que quando ele descumpre o combinado, alguém briga com ele. Ele deixa de receber aquele sorriso. Ele deixa... Então, os amigos vão se afastar. Então, essas coisas você consegue trabalhar mesmo desde... Sei que 1 ano e meio é mais difícil, mas a partir de 2, com toda certeza, você já consegue transmitir a partir da ideia de combinados, né? E no de 6 anos isso já está perfeitamente consolidado. Essa percepção de que fugir da regra do jogo vai trazer consequências ruins, né? Isso é institucionalismo na veia. Isso, sem fazer nenhum doutorado em institucionalismo, as pessoas percebem que isso é política na veia, exatamente, também. Sim, foi bom você ter mencionado isso, né? Você tem 2 filhos, então? Isso E o menorzinho, né? A gente também conhece essa realidade das mordidas, né? Em sala de aula, aí no berçário, na pré-escola. O menorzinho, né? Ele ainda não tem essa autonomia. E a gente vai estudar sobre isso, gente, no minicurso do Dr. Lino de Macedo, da USP, né? Ele vai participar aqui com a gente, Fred, e ele é o maior especialista em desenvolvimento infantil do Brasil, né? Ele vai trazer aí a perspectiva de Piaget e vai falar como que a criança vai construindo essa autonomia, né? E como também que a gente se percebe politicamente nas diversas fases do nosso desenvolvimento, né? Desde o nascimento até a morte, o que vai ser bastante interessante também. Quero te convidar para você acompanhar a programação e assistir aí ao longo dessa semana. já Olha, quero. muita gente está comentando aqui, concordando, né, com o seu ponto de vista. E eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre a etimologia da palavra política, porque eu acho que pensando na etimologia da palavra, a gente também vai ampliar a nossa visão aqui, o nosso repertório sobre o assunto. O pessoal já está conseguindo ver vários pontos de conexão aqui com a sala de aula. Consegue me ouvir, professor? Oi, sim, sim, sim. É para eu tratar? Ah, Sim, tá. Eu achei por que você ia, gentileza. ia puxar. Mas é justamente isso, né? Vem da polis, né? Vem da cidade, vem de administrar esse bem público, esse bem coletivo.
Só que, ao longo do tempo, essa palavra, que significa uma coisa ligada à polis, ela se ampliou e se aprofundou para todas as dimensões da nossa vida coletiva, né? Da nossa vida em sociedade, que tem elementos de disputa, de conflito, de cooperação, tem a participação nos grupos, a participação entre os grupos. Então, a política acaba sendo muito mais do que só essa administração da cidade, mas ela passa a abranger também, de alguma forma, aspectos do nosso cotidiano. Então, a sala de aula, ela não é bem uma cidade, mas ela tem essas dimensões do conflito e da cooperação, dos grupos que se organizam, dos grupos que se juntam, dos grupos que se separam, do conflito de interesses, dos interesses que divergem. Então, na etimologia, ela aponta para a ideia de organizar a cidade, mas na prática, ela aponta para essa ideia de viver coletivamente. Viver coletivamente, abandonando violência. Então, é lógico que não significa que, a partir da política, os homens deixaram de os seres humanos deixaram de praticar violência. E a gente até recentemente tem visto muita violência na política, claro, né? A questão é que, a partir dela, a partir da política, existe um conjunto de oportunidades de resolver esses problemas com muito menor custo, de resolver esses problemas sem ter que apelar para a violência, de resolver esses problemas entendendo o espaço de escuta das minorias, entendendo o momento em que as minorias vão ter que ceder, efetivamente, né? E aí pensar minorias quantitativamente, né? Lógico, mas nunca deixando as minorias do ponto de vista social para trás, né? Então, política também é um pouco isso, né? Política é tentar incorporar essa ideia de democracia. Quando a gente fala o governo do povo, a gente não pode deixar que ele se transforme, de alguma maneira, numa ditadura das maiorias. Ou seja, a gente não pode deixar que, de alguma maneira, ele se transforme num sistema que não ouve vozes divergentes. Ouvir vozes divergentes não significa que as vozes divergentes vão ganhar sempre. Claro, a gente tem, como eu falei, a política, as instituições, as organizações, elas não conseguem automaticamente subverter uma lógica de poder que está estabelecida, né? Então, assim, a gente não pode ser inocente de pensar que isso vai acontecer automaticamente. Mas as instituições, elas têm um espacinho ali para que essas vozes divergentes sejam ouvidas e para que elas sejam transformadas também, né? Por isso que é tão importante a gente falar em educação, porque a educação é uma das pontes que vai ajudar a promover transformações que façam com que essas organizações, com essas instituições, elas ouçam mais as vozes divergentes, as vozes minoritárias, incluam mais e sejam, de alguma forma, mais receptivas ao diferente, ao divergente. Então, tem isso, assim, as palavras, às vezes, elas tomam significados diferentes, né, ao longo da história, né, ao longo da trajetória delas A na gente vai nossa ressignificando, sociedade. né? Vai Isso. ampliando. E olha só, acabei de me lembrar de um outro contexto em que a palavra política está super associada ao ambiente escolar, que é no projeto político pedagógico, o PPP. E aí todo mundo sabe do que eu estou falando aqui, que é aquele documento, né, que deve ser elaborado de forma democrática ali no âmbito da gestão democrática escolar, né, que representa ali a identidade de uma instituição escolar, né? A identidade da escola, daquela comunidade. Então, projeto político pedagógico, estamos falando de política, não é, Fred? Com toda certeza, muito legal você ter lembrado isso, né? Porque não é exclusivamente um projeto pedagógico. É a ideia de que, com aquele projeto pedagógico, você está efetivamente fazendo política. Ele faz parte de uma política também, né? Que tem a ver com um conjunto de políticas educacionais. Então, ao mesmo tempo, ele está dentro de um bojo maior de intervenção do Estado sobre
sobre as políticas públicas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa dimensão interna da política, né? Ele tem essa dimensão de ser um instrumento guia ali, né? Um instrumento norteador da intervenção que está se fazendo naquele espaço, que, de fato, é uma intervenção essencialmente política, né? É política por conta do fato de mexer com esses elementos que a gente estava comentando e também por fazer parte de uma política pública, né? Educação, mesmo dentro das instituições privadas, ela faz parte, ela comporta, né, um conjunto de elementos de política educacional, né? Então, a gente não tem como dissociar. As pessoas elas não estão vivendo, elas podem ter uma natureza administrativa distinta estudando numa escola pública ou numa escola particular, mas todas elas fazem parte do conjunto de políticas educacionais, né? Todas elas submetem ao estamento político vigente, né? Sim, até mesmo nas organizações privadas, hoje a gente já tem um entendimento de que é melhor que a gestão também seja, em alguma medida, democrática, né? Porque senão nem faz sentido estarmos ali realizando educação, né, gente? Educação não combina com ditadura. Então, olha, como disse aqui, ó, Orlane Vasques, infelizmente o PPP em muitas escolas não é elaborado. E a Kaline disse, fica só na mão do diretor as decisões. Aí, a gente já não está falando de uma gestão democrática, né, Fred? É aí que a coisa começa a ficar aí é complicado, sinistra. E, assim, especialmente o PPP, claro que as crianças nem sempre vão participar de deliberação sobre ele. Agora, entender, trabalhar isso com eles é fundamental, né? E especialmente a inclusão da comunidade. Foi um dos pontos lá que eu coloquei na aula, né? Que faz parte dessa dimensão de aprender métodos práticos para ensinar cidadania dentro de sala de aula, né? Tanto a participação da comunidade, pensando da escola para fora, mas também para convidar a comunidade a participar da escola de alguma maneira, né? E como você comentou brilhantemente, não é o fato de ser uma instituição privada que vai impedir isso de acontecer, né? É lógico que é um pouco diferente, porque você tem um dono, a lógica é um pouco diferente, mas não é por ter um dono que esse dono vai privar as pessoas de acessar e de participar das discussões e da apropriação sobre o PPP, né? Porque o PPP tem que ser apropriado. Não adianta o PPP estar na mão de alguém e ser aplicado. Eu entendo que não é essa a ideia, né? O PPP tem que ser apropriado pela comunidade e essa apropriação é que vai fazer com que ele seja executado na sua plenitude. Pois é, olha, gente, até nas empresas hoje que tem como finalidade a obtenção de lucro, né? Estou falando agora do mercado, né? Inclusive mercado de trabalho, e assim podem ser entendidas, por exemplo, as escolas particulares. Apesar de que eu acho que a escola, mesmo sendo particular, mesmo sendo uma organização que visa o lucro, ela sempre tem um caráter diferenciado frente a outras organizações. Eu acredito assim. Mas nas organizações de todo tipo, as empresas, né, aí do mercado, as indústrias, até nessas organizações, esses conceitos, né, democráticos, eles estão cada vez mais presentes. Eu também atuo no meio ambiente, sabe, Fred? Eu sou educadora ambiental. E no meu trabalho como educadora ambiental e na organização que eu trabalho, muito se tem falado do ISD, né, que é uma sigla, né, que vem aí para falar de uma coisa que já acontecia anteriormente, que a gente chamava de responsabilidade socioambiental, né? E está ampliando também. Agora, com o ISD, a gente fala de meio ambiente, ou seja, a vertente da sustentabilidade, responsabilidade social, né? Esse compromisso com o social, principalmente com as pessoas, e governança. Isso tem tudo a ver com democracia, não tem, Fred? As pessoas já não querem estar em espaços que não sejam democráticos, não é? Sim, com toda certeza. E o fato de ter
do mercado ter aberto os olhos para formalizar isso em torno do ESG, só mostra esses ganhos coletivos associados a processos democráticos. Então, inclusão de diferenças é um aspecto que pode sim gerar mais lucro, né? Tem um ganho social gigante para as instituições públicas e tem um ganho, às vezes, que é mais do que apenas social para as instituições privadas também, né? Porque essa voz dos divergentes, dos diferentes, ela pode trazer ideias que a gente não esperava. É isso. Ela pode trazer soluções que não estavam planejadas, né? Soluções que a gente não tinha vislumbrado, que a gente não tinha olhado uma segunda vez. Então, os processos participativos, e aí a gente entra nessa segunda dimensão aí da democracia, porque a gente já está entrando num aspecto mais desses direitos se efetivando, né? E dessa participação, que eu li alguém falando ali, é muito difícil, às vezes, você chamar a comunidade para a escola. Claro que é muito difícil, porque as pessoas. Essa é o que a gente chama da democracia deliberativa, né? A gente meio que se exclui dos processos de decisão porque não quer ficar o tempo todo pensando em política. Então, por isso que a gente elege deputado, basicamente, porque a gente não tem como se profissionalizar nessa atividade. Eu sou professor universitário, mas eu estou ensinando ciência política. Eu não tenho como ficar tomando várias decisões, me informando sobre as decisões que eu tenho que tomar. Então, acaba que eu delego isso a uma segunda figura, né? Incluir as famílias é um grande desafio, de fato, nisso, porque as famílias elas estão muito assoberbadas, com muitas atividades, muitas coisas para fazer, as pessoas trabalhando muito. Então, de fato, é muito difícil incluir. Mas a gente precisa abrir as pontes possíveis, abrir as portas possíveis, né? Tentar tornar a escola mais receptiva a esses elementos que você falou. Uma governança compartilhada, né? Às vezes demanda esse trabalho, demanda o trabalho de ir atrás. Mas participação, uma vantagem assim, é que participação é uma coisa que você só aprende fazendo mesmo. Então, é a partir do participar que vai haver mais participação. Então, tentar criar essas lógicas virtuosas, né? Esses ciclos virtuosos, né? Excelente, ciclos virtuosos. Gostei muito dessa expressão, gosto muito. Quero agradecer aqui o carinho da Milelius. Ela fez uma aspas com o que eu falei. As pessoas já não querem estar em ambientes que não são democráticos. Obrigada, querida. Me senti muito importante com essas aspas agora. E é verdade, nem mesmo onde a gente depende, né, onde a gente vivencia uma relação de emprego, de trabalho, a gente depende do salário, a gente não quer se submeter a quaisquer condições, né? As organizações, assim, precisam se adaptar, a gente vai evoluindo. A democracia é resultado dessa evolução, né, Fred? Para chegarmos no ponto que estamos hoje, que está longe de ser o ideal, porque a gente ainda pode conquistar muito mais, a gente passou por muito perrengue no Brasil e no mundo, não foi? Com toda certeza. Especialmente no Brasil, a gente teve um longo período de ditadura, né, que ainda não sarou completamente as feridas. Então, você foi falando, as pessoas elas se negam a estar em espaços que não sejam democráticos, mas ainda tem um conjunto de pessoas que não percebeu tanto essas vantagens, talvez, né? O que é muito, muito, muito preocupante. Ou que tem uma visão distorcida do que seja esse processo, né? Então, isso, de fato, é fruto de a nossa democracia ser relativamente jovem. Quanto mais tem um trabalho, né? Até do professor Adam Przeworski, que está lá na chamada, né? Ele mostra que cada ano a mais de democracia aumenta a probabilidade de continuar tendo democracia. Então, isso. Cada ano a mais de democracia, se não me engano, diminui em 5% a chance de aquilo se transformar numa ditadura. Embora, obviamente, possa haver esse processo também. Esse processo de transição, ele às vezes também são marcados por retornos. De
transição de ditadura, de democracia para ditadura. Então, a gente precisa cuidar, especialmente porque a nossa democracia é bastante jovem. A gente tem que tentar garantir que ela siga viva para continuar seguindo viva, porque isso aumenta as chances de haver uma ditadura ou de haver um retorno a um período autoritário aqui no Brasil, né? E o que é importante, às vezes, até trabalhando também nisso, é destacar esses ganhos da democracia em termos de direitos para uma parcela mais ampla da sociedade, né? Porque, às vezes, a memória de algumas pessoas pode trair. Então, a pessoa fala, não, mas eu vivia muito bem. E, às vezes, vivia mesmo, porque não percebia esses efeitos do regime autoritário, né? A questão é que só a partir da democracia que você teve uma inclusão imensa, né? Às vezes você pensa assim, poxa, a própria escola. Então, falar, poxa, mas lá no meu tempo, a escola pública era de excelência, agora eu acho que não é mais. Então, tem que voltar lá aquele tempo que a gente chama autoritário, porque na verdade, o que aconteceu é que você ampliou para todo mundo. Então, é um direito que agora é pleno, efetivado. E por conta dele ser pleno e efetivado, ele desvela a necessidade de vários outros direitos. Direitos sempre desvelam a necessidade por outros direitos. Então, a escola talvez ela esteja mais difícil agora, de fato, talvez. Mas por quê? Porque agora ela é um direito que é efetivado. Ela é um direito que as crianças, de fato, têm realizado. Todas. Sim. Né? Pelo menos aí para o ensino fundamental, né, a gente conseguiu garantir acesso, né? Aí estão correndo atrás da qualidade. Exatamente. A gente garantiu o acesso, a gente corre atrás da qualidade. Antes, quando a gente não tinha acesso, era muito mais fácil ter qualidade. Óbvio, era um conjunto de recursos que estava sendo direcionado a uma quantidade muito menor de pessoas. Né? Mas é isso. Democracia abre esse leque de direitos. E aí, esse leque de direitos amplia a necessidade por mais direitos. Ou seja, já tem acesso, o que eu preciso agora? Eu preciso mais qualidade. Já tem acesso, então agora eu não excluo as famílias que têm alguma dificuldade relacionada a levar as crianças para a escola. Né? Antes, não, tudo bem, não levou, nem estou vendo, está invisível a criança que não consegue chegar na escola. Agora, a criança que não consegue chegar na escola não está mais invisível. Então, a família não está mais invisível. Então, aqueles problemas, aquelas questões que às vezes era muito mais fácil a escola não tem nada a ver com isso, a escola não tem como não ter nada a ver com isso. Não tem como ignorar. Não tem como ignorar. Isso significa que a escola vai resolver esses problemas? Não. Isso significa que a escola vai ser também uma porta de entrada. Isso significa que a escola vai, de alguma forma, tentar construir essas redes aí para tentar garantir mais esses acessos. Mas é muito difícil, de fato. E especialmente num contexto do nosso país, de profunda desigualdade. A gente sabe que não é exatamente simples. Só que a gente não pode, retomando minha questão com essa memória, às vezes, de um período autoritário, a gente não pode achar que, por conta disso, a gente está pior do que estava antes. Na verdade, a gente está melhor do que estava antes. Né? Porque os problemas agora estão evidentes. E antes eles podiam, eventualmente, estar escondidos. Podia estar melhor para um conjunto de pessoas, talvez. Agora está melhor na média no geral, mas isso não significa que a gente esteja perfeito ou que a gente não tenha vários problemas ainda a enfrentar. Excelente, nós estamos aqui com o professor Frederico Bertolini, da Universidade de Brasília. Esse é o minicurso Cidadania na Escola da 17ª Semana Rede Pedagógica, que está começando hoje e que vai ao vivo até o dia 27 de julho. Fica aqui com a gente, a programação ao vivo acontece no Instagram da Rede, as videoaulas são liberadas no canal da Rede Pedagógica no YouTube e a trilha completa de aprendizagem você encontra no nosso ambiente virtual. As inscrições estão abertas em rpead.com.br. E já que a gente está falando de qualidade da educação, vamos falar da qualidade dessa formação política.
se é que ela está sendo oferecida nas escolas. Antigamente, Fred, não é bem da minha época, não, mas a minha mãe fala a respeito. A gente tinha na escola o que era chamada educação moral e cívica. E a gente tem hoje uma pesquisa, um estudo internacional, que é o ICCS, o Estudo Internacional de Educação Cívica e Cidadania. Lembrando, gente, que a educação cívica, essa questão da cidadania, não precisa ser uma disciplina no currículo, um horáriozinho ali na grade. É uma coisa que é trabalhada de forma transversal, interdisciplinar, como vários outros assuntos, isso a gente já sabe, né? Então, essa pesquisa internacional, o Brasil participou dela pela primeira vez no ano de 2022. E a próxima edição será no ano de 2027, um intervalo aí de 5, às vezes de 6 anos, né? O Brasil participou, mas não completamente por causa da pandemia e da dificuldade da coleta de dados nesse período. E alguns resultados indicaram que os jovens falam de política, sim. E, inclusive, falam muito de política no ambiente digital. Mas que esse discurso, ou que esse diálogo, ou esse debate ainda não é necessariamente qualificado. Aí eu vou ampliar assim para a sociedade brasileira como um todo. A política está sempre na pauta, onde a gente senta para conversar, seja no almoço de família, né? Seja no trabalho, tem sempre alguém que traz para a roda aquele assunto polêmico, política. As pessoas estão conversando mais sobre política. Mas será que esse debate ele está suficientemente qualificado? Será que é um debate democrático? Um debate de gente madura, que sabe ouvir o outro? Olha eu já dando aqui uns spoilers. Infelizmente não, de fato. A gente tem um problema na qualidade do debate público e isso é geral. E isso não é sequer só no Brasil, né? A gente tem um problema aí de polarização e extremismo que acabam comprometendo substantivamente o acesso à informação e a leitura das informações. Então, e curiosamente, o fato da gente ter melhorado a média de anos de estudo não implicou que tivesse havido uma melhora nessa qualidade do debate público. Isso se dá especialmente porque as pessoas elas não estão aprendendo a consumir informação de forma geral. Ou seja, elas recebem um conjunto de informações, mas elas tendem a ideologizar aquela informação e suprimem a fase, que é uma fase custosa de checagem. Né? Uhum. Então, o que acontece? Se eu concordo, eu nem preciso checar, porque aquilo está mais ou menos indo com as minhas ideias. Né? Isso é super complicado, eu reconheço, eu acho que é um problema que a gente também enfrenta na universidade, né? E ainda na escola enfrenta mais. Eu acredito que as famílias também já têm trazido esse problema de uma escuta em relação ao outro complicado, limitada. Né? E assim, a gente supera isso como? Né? Eu não tenho resposta. Claro, infelizmente eu não tenho resposta, mas eu tenho ideias sobre possibilidades de caminho. Assim, e todas elas passam pela educação. Isso é inevitável. Mais uma educação que ensine estudantes a consumir informações. Né? A consumir informações e a debater, a discutir. Né? Trazer para a sala de aula é fundamental. Né? Até alguém tinha perguntado, tem um material que é legal para isso, e tem um material que eu não estou aqui comigo com o livro, mas depois eu posso até mostrar a capinha para vocês, que é autorado pela Débora Tomé e pelo Lúcio Renault. O Lúcio Renault é meu colega de departamento lá na UNB, que chama Dicionário Fácil das Coisas Difíceis. E é um material muito legal que estimula a reflexão das crianças sobre esses processos. O consumo da informação, o que é democracia, o que é política, o que é decisão coletiva,
quais são os limites dessa decisão coletiva, a ideia sobre liberdade de expressão, alguém comentou também, ou seja, entender quais são os limites dessa liberdade, onde que ela encontra algum limite, né? Num discurso não violento, num discurso que não seja profundamente respeitoso sobre minorias, mas que, ao mesmo tempo, não seja embotado e carente de reflexão, né? Uhum. Então, é uma dimensão muito difícil, eu reconheço, e especialmente porque tá vindo para a escola assim. Então, o passo da escola retornar crianças que possam, de alguma forma, despolarizar ou desestremizar é difícil, mas é o único espaço que eu vejo esse exercício podendo se realizar. Eu não vejo outros espaços em que esse exercício possa se realizar, porque eu estou pensando assim, um adulto que está num grupo de WhatsApp sendo bombardeado com informações que nem sempre são verdadeiras, ele não vai ter um espaço, ele não vai encontrar um espaço para questionar isso. E a criança, ela pode encontrar um espaço para questionar isso dentro de sala de aula. Né? Agora, claro que professores podem ser atacados, inclusive por isso. Professores vêm sendo atacados A gente está constantemente acostumado, né, por Fred? promover reflexão, né? A gente está E aí, acostumado. Perrengue sim, é com o sim. professor mesmo, ataque também, falta de valorização também. Aliás, se tiver tudo muito fácil é porque está errado, né? Sim, sim, sim. Mas olha, Agora, brincando mesmo aí com a situação do professor, né? Aproveitando aqui o gancho do que o Fred falou, todo respeito aí à nossa profissão, né? E a essa fragilidade mesmo da nossa condição. Mas olha, Fred, foi bom você ter falado sobre isso, porque a gente vai trazer também nessa semana um mini curso sobre educação midiática, né? Quem vem conversar conosco é a Patrícia Blanco, que é a presidente do Instituto Palavra Aberta, que participa também do Conselho de Comunicação do Congresso Nacional, um projeto muito bacana, o Educamídia, né, vai trazer aí para a nossa formação essa reflexão e também materiais que podem auxiliar o professor a fazer esse trabalho reflexivo e crítico em sala de aula. E esse livro que você citou, da Débora, quero muito conhecer. Eu favoritei ali no meu celular, vou adquirir essa semana e a gente vai colocar a referência lá no curso também, tá, gente? É Dicionário Fácil das Coisas Difíceis. isso. Adorei o título, adorei. E aí ele funciona como um dicionário mesmo, porque são duas crianças que encontram um livro. E aí eles vão falar sobre esse livro. Então, tem um livro dentro do livro ali que vai contando as histórias e eles vão vivenciando momentos em que decisões políticas precisam ser tomadas. Então, é um material super interessante. Realmente, é porque eu não trouxe para cá. Enfim, Não, mas pode ficar eu tô fora tranquila, a de gente casa. vai referenciar lá na formação para que o pessoal possa ler, né, a resenha e possa adquirir também. Olha, a gente ainda... Você comentou sobre transversalidade. Uma coisa que é super interessante, eu acho que eu cheguei até a comentar no vídeo, mas fica como aprofundamento aqui, né? A gente pode ter, por exemplo, um projeto sobre eleições que envolva história das eleições, história das formas de decidir. Os gregos, por exemplo, eles lá, que é berço da democracia, o que eles faziam era um sorteio, basicamente. Um sorteio entre quem tinha escravo. Então, imagina, né? Era uma democracia, queria dizer outra coisa, com toda certeza. Depois, aí inclui matemática, então estatísticas e gráficos de votação, português, olhando escrita de debates, artes, criação de material de campanha. Então, isso não ensina só sobre eleições, mas também demonstra essa interconectividade dos conhecimentos. Né? Dá para brincar e trabalhar com isso. E o mais legal, o que acontece? Né? Quando você trabalha isso em sala de aula, você não precisa trabalhar com o candidato real, né? Você tem candidatos fictícios. Então, você não traz essa contaminação para dentro de sala de aula. Você tem a possibilidade de levar, pelo contrário, de levar essa desextremização e essa despolarização de dentro da sala de aula para casa também, né?
Ai, que legal. O TSE tem um projeto muito interessante de aplicação nas escolas. Eu já vi aplicação no Distrito Federal, mas eu acredito que seja nacional. E tem as eleições no mês de agosto, né? Eles até fornecem as urnas eletrônicas para as escolas e os candidatos são do folclore brasileiro. Aí tem a Iara, a Vitória Régia, o Boitatá, e aí as crianças fazem a campanha eleitoral e votam, sabe? É super interessante. Eu acho que a escola é realmente um ambiente privilegiado, né? Para a gente vivenciar essas experiências. Meu filho teve o Fred, título de eleitor lá mas é? ele ficou super triste que a candidata dele perdeu. A Yara Ah, ganhou na sala dele, mas perdeu na escola. Então ele teve que entender isso, acontece. aprender. É, Já está tendo aí a experiência completa, né? sim, Acontece. A alternância de poder é isso aí, né? exato. Olha, o nosso tempo aqui dessa transmissão, ele está chegando ao final. Então, eu gostaria de fazer um convite a você para que a gente pudesse não deixar de tratar do último tópico que nós combinamos aqui de falar sobre, porque ele é muito importante, principalmente nesse contexto da educação e também da rede pedagógica em específico, né? Mas para que a gente não corra o risco do Instagram derrubar a nossa transmissão, eu gostaria de fazer a seguinte proposta. Eu encerro essa live, deixo ela gravada aqui no nosso perfil e inicio um novo sinal para a gente falar aí do lugar da mulher, se lugar de mulher é na política também, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Não quero perder a oportunidade de trazer esse debate aqui para a centralidade, né, da Semana Rede Pedagógica. Você topa fazer dessa maneira, professor? Com toda certeza. A gente deixou o mais importante para o final. E aí, olha, nessa segunda transmissão, gente, a gente não vai estender tanto, porque a gente vai fazer o intervalo previsto para assistir a videoaula que o Fred gravou. E depois ele retorna ao vivo numa segunda live com o Edivaldo para continuar conversando com vocês. Mas essa questão da participação da mulher na política, eu queria estar aqui participando, né, do debate em si, representando aí as mulheres. Então é por isso que a gente vai salvar essa transmissão aqui agora no nosso feed. No intervalo, você aproveita para deixar seu like, seu comentário lá, dizendo o que você achou dessa live, mas já entra no ao vivo de novo, que o Fred vem aqui para a gente conversar, para a gente ver se lugar de mulher é na política também. A resposta, claro, acho que vocês já imaginam, né? Ainda mais numa comunidade feminina como a nossa. Até daqui a pouco, gente, não é para ir embora não, hein? É o tempo de salvar. Vocês entram no ao vivo de novo, eu tô esperando vocês. Até daqui a pouco.